Olá, hoje é quinta-feira, 30 de julho. E o Jornal Futura fala sobre a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Infelizmente, não cuidamos das nossas referências históricas como deveríamos. E em função do descaso, do vandalismo e da falta de recursos, monumentos e marcos históricos se perdem. O que mais prejudica todos os monumentos da cidade são os atos de vândalos, com roubos de peças, de partes de metais, partes de bronze, pichações que são verdadeiros absurdos. Mas existem bons exemplos de acervos bem cuidados e que cumprem a função de informar sobre o passado e fazer pensar sobre o futuro. É o caso do Museu Mazzaropi, em Taubaté, no interior de São Paulo. Mazzaropi foi um campeão de bilheteria por mais de 30 anos e uma referência do cinema nacional. Os filmes do Mazzaropi continuam sendo muito vistos, até hoje. Talvez por uma questão dele tratar de coisas que são, além de serem comédias que não envelhecem, o humor geralmente não envelhece, ele trata de questões que dão hoje uma visão histórica do Brasil também. Olá, gente! As cidades constroem, como nós, as suas histórias através das ruas, das praças, dos monumentos. E o Rio de Janeiro, por ter sido a capital do Império e também durante boa parte do período republicano, concentra uma grande quantidade de prédios, de parques, de praças, estátuas e chafarizes de valor histórico. Mas o desconhecimento sobre a memória da cidade acaba fazendo com que muitos cidadãos não cuidem desses bens da forma que eles merecem. Vamos ver mais na reportagem de Márcio Rezende. Visto de longe, o monumento a General Osório, um dos heróis da Guerra do Paraguai, parece bem preservado. Mas quando chegamos perto, vemos que faltam letras na identificação do homenageado. E o mais incrível, o militar está sem sua espada. As peças de bronze foram roubadas por vândalos, que as revendem para ferros velhos ou para colecionadores de objetos antigos. Esse comerciante, que não quer ser identificado, trabalha nas proximidades do monumento e testemunhou a ação dos depredadores. Eu vi o ano passado 2 caras batendo com ferro na bola. Andei rápido, mandei o rapaz chamar o guarda municipal, mas aí foi andando, só ficou um no flagrante, não tinha nada, não tinha roubado nada, o guarda liberou ele. Sempre vem gente, de tudo quanto é lugar do mundo, vem gente visitar. Até do jeito que ela está aí, sem toda arrebentada, essa semana mesmo já vi muita gente tirando foto. A Prefeitura do Rio é responsável pela conservação de 1.200 monumentos públicos. 80% das obras são de artistas conhecidos, como essa escultura sem título de Ângelo Venosa, apelidada carinhosamente de Baleia pelos moradores da cidade. Feita com aço cortem, a obra foi concebida em 1990 e contou com um trabalho de técnicos em solda e fundição. O restaurador Juba Melo trabalhou na recuperação da obra em 2010 e reclama da ação de vândalos. O que mais prejudica todos os monumentos da cidade são os atos de vândalos, com roubos de peças, de partes de metais, partes de bronze, pichações que são verdadeiros absurdos. Não é como uma obra nova, né? Ela tem as suas cicatrizes e as cicatrizes podem voltar se não houver uma manutenção fidedigna. Não é nem um pouco barato. E esse custo, quando é uma obra que pertence à cidade, é uma obra urbana, eu acho que tem que atentar a essas pessoas que isso sai do bolso deles mesmo. Então eles estão destruindo o que eles próprios estão pagando. Verdadeiramente a gente tem que ter uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento que a gente pede é o cidadão se tornar um fiscal da prefeitura. Ou seja, quem estiver vandalizando, o cidadão denunciar a prefeitura, esse é o melhor caminho. Manter esses 1.200 monumentos e chafarizes numa tarefa fácil. A prefeitura investe em contratos de manutenção preventiva aproximadamente R$2,5 milhões por ano. Isso quer dizer limpeza, retirada de pichações e outras coisas de manutenção preventiva. Mas não está nesse valor o vandalismo, a depredação contra monumentos, por exemplo, retirada de peças, retirada de equipamentos. Preocupado com a deterioração dos monumentos, Marconi criou um movimento para mobilizar a sociedade e cobrar ações do poder público. Ele critica as obras de restauração realizadas pela prefeitura. A arquitetura bonita do Rio foi totalmente destruída, né?
monumentos, as praças, tudo foi destruído. Roubaram algumas partes. E a prefeitura, no lugar de refazer, não, tirou tudo e colou isso. Agora, olha isso aqui, ó. Eu vou entregar à Secretaria de Conservação. Isso é trabalho? Isso é restauração? Agora eu pergunto, os originais, ó, eram pinares aqui, ó. Isso é cola. Metal com cola numa pedra. Isso não existe. A destruição é uma coisa assim que gera um custo muito grande para o poder público. Você gasta muito dinheiro para você restaurar um monumento, muito caro. Aí você tem a inércia do próprio poder público, não existe um interesse, né, na história, mas isso aí é histórico mesmo. A nossa mobilização é para as pessoas acordarem, né? Olha, gente, a gente vai ver o nosso passado, a nossa história só por foto. Se hoje você pode preservar, tem países na Europa que vivem exclusivamente desse passado, né? Em 2013 nós tivemos 86 depredações e 2014 66 depredações. É um número legal, é um número que mostra a baixa desse número de depredações. A prefeitura vem fazendo algumas atividades, né, pontuais, mostrando para o cidadão que aquele monumento que ele passa todo dia conta a história da sua cidade, conta a história do seu país e que ele deve amar. É isso que a gente vem fazendo, mas não é uma tarefa simples. A Prefeitura também vem utilizando as câmeras de monitoramento do tráfego para detectar as ações de vandalismo e identificar os autores dessas depredações. Nessa imagem de 2013, podemos ver um homem pichando a estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares, que fica na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro da cidade. A ação do pichador dura menos de 1 minuto. Vale lembrar que a pichação de monumentos públicos é crime, e a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Outra estátua que hoje é monitorada por câmeras é a de Carlos Drummond de Andrade, que já teve os óculos roubados inúmeras vezes e já foi alvo da ação de pichadores. O estudante de publicidade, Matheus, veio do Rio Grande do Sul para conhecer a cidade e ficou encantado com os monumentos ao ar livre. É uma bela obra de arte, uma estátua muito linda. Foi limpa há pouco tempo, pelo que me foi falado. A população brasileira não sabe respeitar, não sabe cuidar e depredam tudo que é tipo de história que tem no nosso país. A homenagem ao compositor Tom Jobim é o mais novo xodó da cidade e foi inaugurada em dezembro do ano passado, em comemoração aos 20 anos de sua morte. Investir em patrimônio público da cidade traz um enriquecimento muito grande, tanto histórico, um contexto histórico para diversidade que vem de fora, os estrangeiros também, e é necessário sempre estar preservando isso e estar investindo nesse capital que é a história da cidade e do estado do Rio de Janeiro. 2016 vai ser um ano muito importante para o conjunto da Pampulha em Belo Horizonte. No segundo semestre vai ser divulgada em Bonn, na Alemanha, a decisão da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, sobre o processo para a transformação do conjunto mineiro em patrimônio cultural da humanidade. O conjunto, que foi construído entre os anos de 1942 e 43, está na lista indicativa do Brasil desde 1996 e a sua candidatura a Patrimônio Cultural da Humanidade foi retomada em dezembro de 2012. O conjunto da Pampulha foi construído a pedido de Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, com o objetivo de desenvolver novas áreas mais afastadas do centro da cidade. Na paisagem metropolitana, a interação do antigo e do moderno, da cidade planejada à capital em crescimento, o passar dos anos deixou marcas na arquitetura de Belo Horizonte e o diálogo do passado com o presente convida para o olhar mais atento. A variedade da arquitetura é o que mais chama atenção. Tem desde o século XX até os dias de hoje. E isso faz com que a gente consiga ter uma variedade muito grande. As construções antigas, porque o meu pai é daqui, de BH, ele tem 90 anos, e ele viu isso aqui praticamente sendo construída, né? E hoje eu estou aqui para comprovar. É a primeira vez que eu venho e estou encantada.
A junção, né, do espaço, né, da vegetação das praças, junto com essa arquitetura. Que está tudo super bem conservado, o moderno está assim, super em sintonia com o antigo, achei super interessante assim, essa parte. Apesar de ser uma cidade nova, ela traz uma diversidade de leituras, né, que contam essas mudanças, né, do ambiente urbano, a própria arquitetura eclética que está presente de forma bastante substancial na Praça da Liberdade, ela traz um pouco essa leitura, né, de uma arquitetura importada, né, da França e dos outros países que estavam promovendo essas grandes reformas urbanas que inspiraram o projeto de Belo Horizonte. A região da Praça da Estação, eu acho que ela também é um ícone, porque é a arquitetura eclética, né, dos primeiros anos da capital, mas que incorpora uma leitura de uma arquitetura industrial, né, porque era a área planejada para ser a área industrial da cidade. Os ícones que revelam a riqueza arquitetônica de Belo Horizonte são muitos, como no estilo gótico, ou com simples curvas que traçam a sensibilidade em obras como a Igreja de São Francisco de Assis, que integra o conjunto moderno da Pampulha, importante legado deixado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A herança daquele que foi o maior arquiteto do Brasil comporta ainda a Casa do Baile, o Yacht Tênis Clube, o Museu de Artes da Pampulha e a Casa Kubitschek. A arquitetura, somada ao paisagismo, obras artísticas, azulejaria e mosaico, faz do cartão postal de Belo Horizonte o atual candidato brasileiro ao título de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco. O que nós apresentamos para a Unesco, né, o que nós defendemos é que a arquitetura da Pampulha ela é nova no sentido de que se propõe um diálogo de um conceito de arquitetura moderno que vinha da Europa e ela dialoga então com nossa riqueza, nossa arquitetura brasileira. Ela é então uma primeira experiência dessa arquitetura moderna brasileira do Niemeyer. Também é aqui que nasce esse conceito de paisagismo do Burle Marx, que começa a experimentar com a flora brasileira. Aqui no Brasil, a Pampulha foi a primeira experiência de interpretação desses preceitos da arquitetura moderna mundial sobre uma ótica específica, né, latino-americana, né, com outro contexto, com outro clima. E aí o Niemeyer ele incorpora uma série de elementos, né, nessa arquitetura moderna, criando aí uma referência da arquitetura moderna brasileira para o mundo. O título de Patrimônio da Humanidade será definido no ano que vem. E se não vier esta conquista, que venha outra, a mudança no olhar dos próprios mineiros. Eu acho que, às vezes, no nosso cotidiano, a gente, enquanto belo-horizontino, o próprio mineiro, ele se acostuma com esse lugar, porque a Pampulha é um lugar familiar para o belo-horizontino, para o mineiro. E agora ela vai ter oportunidade de entender que este lugar é um lugar único também para o mundo. Um dos destaques do conjunto da Pampulha é a Via Sacra de Cândido Portinari, pintada em 14 painéis para a Igreja de São Francisco de Assis entre os anos de 1944 a 45 e restaurada em 1991 pelo Centro de Conservação de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai fazer agora. Em instantes, vamos conhecer o museu privado que preserva as memórias e a história de uma parte importante do cinema brasileiro, o Museu do Mazzaropi. E quando a gente fala em patrimônio histórico e cultural, nem sempre pensa no cinema, por exemplo. Mas o cinema brasileiro é parte fundamental da história do país a partir do século XX. Infelizmente, muita coisa se perdeu, mas o Museu Mazzaropi, em Taubaté, no interior de São Paulo, é uma exceção. Amácio Mazzaropi foi cineasta e ator e deu vida a Jeca Tatu, uma espécie de versão bem-humorada dos atrasos e das carências do mundo agrário até bem pouco tempo. Os seus filmes foram campeões de bilheteria até os anos de 1980, tanto que construiu um estúdio moderno para a época, nos anos de 1960, e produziu a maioria dos seus filmes. E graças à iniciativa de um empresário e também amigo de esse com 20 mil itens está preservado no interior de Taubaté. E a equipe da TV Unital nos leva até lá. Cerca de 20 mil itens estão no acervo do Instituto Museu Mazzaropi, em Taubaté, no interior de São Paulo.
O espaço começou a ser construído nos anos 80, na fazenda onde ficavam os estúdios do cineasta, que até hoje sustenta as maiores bilheterias do cinema nacional. O local onde existe o hotel e o Museu Mazzaropi eram os estúdios do Mazzaropi. Esse lugar foi vendido, foi a leilão depois da morte do Mazzaropi. Então foi adquirido pelo João Roman Júnior, que era um empresário aqui de Taubaté, e começou a se pensar nessa possibilidade ou nessa obrigação, né, de você cuidar dessa memória de um lugar tão importante por conta dos filmes que foram feitos aqui, né? Caso contrário, era bem possível que as coisas se perdessem. Mas não tinha nada dessa história aqui. Ela foi recuperada no decorrer de anos, um trabalho mesmo em conjunto com a cidade, em conjunto com os fãs. Então o museu começa aí. 30 anos depois, o museu se tornou mais conhecido pelo público em todo o país. Mas, segundo a coordenadora, atrair espectadores ainda é o principal desafio. É uma característica do museu ser considerado um ponto turístico. E é muito frequente as pessoas não frequentarem os pontos turísticos da sua própria cidade, né? Eles sempre vão viajar para buscar esses pontos turísticos e acabam deixando para um próximo momento aqueles locais que estão na própria região. Mas uma das motivações, uma das provocações que a gente busca fazer para também mostrar que o museu não é algo que deve ser visitado apenas uma única vez, e sim frequentá-lo, é a criação de novas atividades que aconteçam com um calendário e assim transformando também um ambiente que possa ser frequentado por diversas vezes, não apenas para vir visitar uma exposição de longa duração, por exemplo, acreditando que não vai acontecer algo que seja diferenciado. Os desafios da gestão são praticamente os mesmos enfrentados pelos museus financiados diretamente pelo poder público. Claro que é difícil conseguir fazer com que o museu também se torne algo autorrentável. Então a gente estuda muito que tipos de atividades a gente possa oferecer de forma que seja também acessível para a população e aumentar esse número de público dentro do museu. Então o Museu Mazzaropi, que é uma iniciativa privada, tem tido um público bastante interessante, um público direcionado, espontâneo, e é uma iniciativa privada. Mazzaropi produziu 32 filmes. O último foi lançado em 1980, um ano antes de sua morte. Boa parte da história dele, que se mistura com a história do cinema brasileiro, está preservada aqui. Hoje pode ser contada para as gerações atuais. Os filmes do Mazzaropi continuam sendo muito vistos. Até hoje, talvez por uma questão dele tratar de coisas que são, além de serem comédias que não envelhecem, o humor geralmente não envelhece, ele trata de questões que dão hoje uma visão histórica do Brasil também. Ele trata de temas, alguns deles que ainda hoje, de uma forma ou de outra, estão aí presentes. Então talvez o fato de tratar de coisas tão arcaicas, tão enraizadas na gente, é que os filmes continuam despertando interesse até do público jovem. Para a professora do curso de História da Universidade de Taubaté, os desafios para manter iniciativas como essa são grandes. Porque as pessoas entendem que o museu é um lugar que você vai uma única vez, já conhece e não precisa voltar nunca mais. E o museu, hoje em dia, mais do que um espaço para você conhecer coisas, é um espaço de lazer. Os gestores estão entendendo que não basta esperar que isso parta da sociedade, essa mudança de mentalidade parta da sociedade, mas são os museus que precisam ajudar a sociedade a entender isso. As questões da gestão precisam ser muito criativos, os gestores hoje em dia precisam ser muito criativos para solucionar esses problemas e esses desafios que se colocam para a gestão dos museus. Inclusive, o Museu do Mazzaropi abre de terça-feira a domingo, das 8h30 da manhã até o meio-dia. O museu só não abre às segundas-feiras, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro também, 1º e 2º de janeiro. Quarta-feira de cinzas e nos dias de eleições ou plebiscito na cidade de Taubaté. As visitas de grupos podem ser agendadas pelo e-mail visite@museumazzaropi.com.br com as seguintes informações. É só você dar o nome da instituição, o telefone, o total de visitantes, a faixa etária do grupo, a data e a hora pretendida da visita e se há também o interesse que a visita seja conduzida por um dos profissionais do museu.
Esse Jornal Futura, dedicado à preservação da memória e da história brasileira, foi composto por produções da nossa parceira TV PUC, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também da TV Unital, de Taubaté, interior de São Paulo, e da nossa equipe do Rio. Obrigada pela sua companhia diária. A gente se vê amanhã de novo, 5 horas. Boa noite.